A paz do Senhor, queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, chegou a 13ª aula, a última aula desse trimestre. Que bom, né? Mais um trimestre se passou, mais uma vez estamos aqui. Esta aula o Geraldo estaria gravando, ele até gravou ela, mas teve alguns probleminhas depois na edição da gravação. Então, estamos gravando aqui para ajudar um pouquinho ele. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a 13ª aula, sobre uma atualidade. Aí o Geraldo preparou os slides aí para mim. Atualidade, aí você olha e fala o quê? Sobre coronavírus? Não, é uma atualidade muito melhor do que apenas isso. Vamos falar sobre um chamado para evangelizar, certo? Vamos lá. No textuário diz assim, ó, e disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, verso 19. Então hoje nós vamos falar sobre evangelização. E este é um texto muito lindo a respeito de evangelização. O próprio Jesus disse isso, né? Vamos lá. Evangelização é uma necessidade atual. Isso mesmo. Evangelização não é algo apenas lá do passado. Não é alguma coisa que ficou lá para trás. Evangelização é recente também. Foi feito lá atrás, na época com Jesus, mas também tem que ser feito nos dias de hoje, certo? E a revista nos diz assim, ó, como você pode perceber, todos os dias as coisas no mundo estão acontecendo em uma velocidade muito intensa. A internet fazendo a informação girar com uma velocidade alucinante e assim cada vez temos menos tempo para as coisas que realmente deveriam ser as mais importantes. Por exemplo, a evangelização acaba ficando sempre em segundo plano. A internet nos traz muita informação, muita correria, o corre-corre do dia a dia, acaba acontecendo com o quê? Nós acabamos não priorizando essa parte da evangelização. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que a gente precisa priorizar, por que a gente precisa priorizar, certo? E o que acaba acontecendo? A busca pela autossatisfação e o esfriamento do amor, o aumento dos conflitos e da violência, da forma assustadora e a falta da ética em todos os ramos da sociedade, isso acontece por quê? Porque o mundo vive um caos, vive uma situação de loucura, não é verdade? Eles querem que a sua autossatisfação, eles buscam ser cada vez melhores, buscam cada vez mais, sabe, se atualizar e quer isso, quer aquilo, e às vezes sem ética, né? Foi falado umas aulas atrás pelo nosso irmão Geraldo sobre ética, e às vezes eles não usam um pouco dessa ética, quer tá nem aí, passa por cima do um do outro. E isso acontece por quê? Porque acabou o amor está esfriando. A própria Bíblia nos diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E este amor acaba trazendo consequências muito graves na vida da pessoa. Muito grave dentro da casa, do lar, na sua empresa, onde ele trabalha. Por que dentro do lar? Pais levantam contra filhos, filhos ficam contra pais, os irmãos não se respeitam mais, tem muitas confusões, muitos problemas. Nas empresas, acaba gerando guerra, gerando conflito, gerando confusão. Isso por quê? Porque a velocidade é tão rápida que nós não priorizamos as coisas, certo? Nós não tomamos cuidado com as coisas e fica realmente esse verdadeiro caos. Mas será que há uma solução? Vamos ver? Sim, há uma solução. Nós temos Jesus. Jesus é a solução para essas coisas, para essa loucura, para essas coisas. Mas como assim Jesus? Sim, por quê? Porque Jesus, ele é o verdadeiro bálsamo para esse mundo que está perdido. O bálsamo, ele traz um refrigério. O bálsamo, ele traz a cura. Ele traz a solução para aquele problema. E Jesus é isso. Jesus, quando você começa a buscar Jesus, automaticamente você tem ética, automaticamente você não quer viver em guerra, você não quer viver em briga, em discussão, você não quer passar em cima de ninguém, você quer falar desse amor, você tem algo diferente, o amor não esfria, porque Jesus é o verdadeiro amor, né? Então, assim, nós temos a solução para esse mundo caótico. É Jesus, certo? A revista nos fala que nós não podemos ser o sal dentro do saleiro. Aí você, como assim o sal dentro do saleiro? Sim, muitas vezes nós somos o sal dentro do saleiro. Nós temos Jesus, nós temos a solução desse problema para o mundo caótico e fazemos o quê? Ficamos dentro de 4 paredes. Ficamos dentro da igreja, nós não tivemos vontade de falar de Jesus,
nós não temos vontade de levar esse sal para fora. A Bíblia nos mostra que o sal ele serve para dar o gosto, para dar o tempero. E a própria Bíblia diz assim, ó, nós não podemos ser nem salgados, porque senão ninguém vai nos aturar, e nem sem sal, que é insosso, porque senão de nada vai ter valor. Então nós temos que ser o sal, ser equilibrado e não estar dentro do saleiro. Você já comeu uma comida sem sal? Se tiver um saleirinho ali do lado e ela tiver sem sal, você tira esse sal do saleiro. Você coloca na sua comida para dar um gosto. Imagina você ir numa churrascaria e a carne está sem sal. De nada vai. A carne perde o sabor. Agora, pega essa carne e enche de sal. Não vai dar para comer também. Então nós temos que ser o quê? Equilibrados. Nós temos que dar sabor na medida certa. Nós temos que saber falar de Jesus na medida certa, no momento certo, na oportunidade certa. Mas aí você fala, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus, não é isso? Nós sempre não pensamos exatamente isso? Ai, que vergonha que dá, sabe, entregar um panfleto ou falar de Jesus para alguém dá uma vergonha tão grande. Mas e aí? Será que tem solução para essa vergonha? Sim, tem solução. Sabe por quê? Porque todos nós temos vergonha. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, mas acaba tendo um pouquinho de vergonha. Mas nós temos que entender que, como diz aqui, ó, fique tranquilo, vai ter uma solução para isso. E qual é essa solução? É Cristo que nos envia e Ele nos dará as condições para fazer a sua obra. A timidez será vencida, assim como também os outros desafios. Então, o que acaba acontecendo? Cristo vai nos ajudar. O Espírito Santo de Deus vai guiando a nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai nos levando, vai nos mostrando, vai nos revelando o que devemos fazer, fazendo com que aconteça o quê? Nós temos a oportunidade de trazer a palavra, nós temos a oportunidade de falar de Jesus, nós temos a palavra certa no momento certo e nós sejamos equilibrados nesse sal, certo? E como assim outros desafios? Será que aparecem outros desafios? Não é só a timidez? Não, aparecem outros desafios. Que tipo de desafios? O primeiro de todos eles é o quê? O inimigo, ele não se alegra que nós falemos de Jesus. O inimigo, às vezes, ele coloca barreiras, coloca problemas, coloca dificuldades para que a gente deixe de falar de Jesus. Mas, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós temos um Deus na nossa frente, nós não olhamos para o problema, que pode até ser grande. Nós olhamos para o nosso Deus, que é maior do que todo o problema. Nós olhamos para aquele que tem a solução de todas as dificuldades, de todos os desafios. E ele vai nos levando pelo caminho correto. Amém? O Geraldo até colocou essas paisagens. E é muito interessante, por quê? Quando nós pensamos em desafios, nós lembramos do deserto. Caminhar no deserto é muito complicado. E quem caminha no deserto, a gente vê principalmente em filmes, a pessoa busca, a primeira coisa é água, é ter alguma água para ela beber. E o mundo vive esse desafio. O mundo vive nesse deserto. Mas que tipo de deserto? Que água que eu preciso levar? Será que é essa água que nós bebemos? Será que é essa água apenas que nós temos que entregar? Não, é algo muito maior. Precisamos oferecer a Cristo. Ele é a água viva, é a água que traz o alívio, o refrigério no momento da dificuldade. É Ele que traz aquela paz, sabe, aquela alegria, aquela tranquilidade, aquela solução daquele problema. Então, o mundo precisa dessa água viva. E quem tem essa água viva? Eu e você. Nós temos essa água viva. Nós temos a Cristo. E precisamos dividir esta água viva. Essa água viva tem que fluir de dentro de nós. Amém? Eu quero ir, mas o que eu devo fazer? O que eu preciso para evangelizar e ganhar as pessoas para Jesus? A revista nos dá dois tópicos, que ela coloca em duas opções, tá? A primeira dela é você ter um grande amor pelas almas. É um amor que nos move e sem ele não haveria sentido em levar o evangelho ao mundo. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Esse primeiro tópico, amor pelas almas. Como assim amor pelas almas? Sabe o que é, gente? Quando nós temos Jesus em nossa vida, quando nós temos o amor de Deus em nossa vida derramado, como foi falado nas aulas anteriores, nós vamos aprender a amar.
Aprender a amar as pessoas, aprender a querer olhar para as pessoas, não com uma forma carnal, mas uma forma de amor, um amor vindo do céu. Então, o que ocorre? Se eu sei que uma pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, algo assim, o que, que vai acontecer? Eu tenho a solução desse problema, por eu amar aquela alma, eu vou lá falar de Jesus por ela, para ela. Eu vou lá trazer a paz, trazer o refrigério para aquela pessoa. Por quê? Porque eu amo aquela alma. Eu quero até mesmo ter um hino na harpa cristã, se eu não me engano, o hino número 16, que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com o meu Senhor me apresentar. Quantas almas eu poderia ao Senhor eu levar? Então, assim, um dia eu vou me apresentar a Jesus. E aí, quantas almas eu vou apresentar a Ele? Quantas almas eu vou chegar e falar, Senhor, eu falei do teu amor? Quantas almas eu vou apresentar a Ele? Então, assim, a partir do momento que eu tenho esse amor a essas almas, e eu deixo o Espírito Santo trabalhar em minha vida, sabe o que eu faço? Eu vou evangelizar. E o segundo tópico diz assim: em segundo lugar, é preciso conhecer a palavra de Deus. E ao conhecer as Escrituras, somos levados a entender melhor a forma como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. E aqui, esse grifado foi demais para mim, foi o máximo, que diz assim: como levar a mensagem da salvação se nós não oramos, se nós não temos fé e não conhecemos intimamente a Deus? Gente, eu preciso, para poder falar da palavra, conhecer a palavra. Como que eu vou falar para vocês aqui de física quântica se eu nunca vi física quântica? Eu só posso falar de algo que eu conheço. Eu só posso falar de algo que eu sei o que é. E é isso que a revista está nos falando. É isso que a revista está nos incentivando. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa não somente aceitar a Jesus como teu Salvador. Lembra que na aula passada a gente falou sobre o discipulado, que você precisa ser discipulado, você precisa ser ensinado? Então, é isso. Você precisa conhecer o Mestre. Você precisa orar. Você precisa ter fé. Você precisa ter intimidade com Deus. É legal você receber uma oração, você ver Deus usando a vida das pessoas, é muito legal. Mas é muito melhor você poder orar. É tão gostoso quando você ora e você vê uma solução de um problema. É tão gostoso quando uma alma está sedenta e você ora por aquela alma e ela se entrega a Cristo como Salvador. É fácil acontecer isso? Não. Tem algumas dificuldades, algumas barreiras, às vezes, para lutar, para conseguir? Tem. Mas você viu aí? Nós temos que conhecer o Espírito Santo. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Porque a partir do momento que você começa a ter intimidade, você não olha para essas barreiras, você não olha para os problemas, não olha para nada. Você olha para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa a aumentar. A nossa vontade de falar do amor de Deus começa a aumentar. Você começa, a palavra de Deus nos diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você começa a encher o teu coração com a palavra de Deus, automaticamente você começa a transbordar esta palavra de Deus, não sendo chato. Mas em tudo as pessoas vão começar a ver Jesus na tua vida. E como eu aprendi uma vez com um pastor, e eu concordo, que diz assim: a melhor maneira de você evangelizar é com a tua vida. Às vezes não precisa uma palavra sequer, mas com a tua atitude, com a tua vida, com o teu modo de agir, é um ótimo evangelismo. As pessoas às vezes falam assim: poxa, eu queria ser igual a esse jovem, eu queria ser igual a esse irmão, essa irmã. Eu queria isso para mim. Por quê? Você às vezes nem falou com a pessoa, mas a pessoa vê que em você tem algo diferente. Então, busque isso. Busque mais intimidade com Deus. Vamos buscar mais a Deus. Vamos nos esforçar mais. Aproveite esse momento de pandemia, sabe, que a gente tem um pouquinho mais de tempo livre, e utilize esse tempo livre não para ficar nessa loucura da internet, que nem foi falado lá no começo. Às vezes até usando a internet, mas usando a internet para buscar a palavra de Deus. Eu sei que vocês têm feito cultos, vocês têm feito reuniões, né? A gente pode estar, se Deus quiser, estaremos juntos, mas assim, utilize esse momento para buscar mais e mais a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar da tua vida. No tópico 4 diz assim: em meu nome. O nosso código de conduta é muito simples. Devemos em tudo buscarmos ser parecidos com Jesus. Nossas palavras, sentimentos, convicções, o corpo,
e os sonhos devem ter em Cristo referência maior. Gente, aqui não é no nome do André, não é no nome do Geraldo, não é no nome da Assembleia de Deus, não. É em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É em nome daquele que morreu na cruz para me salvar e te salvar. É em nome dele que devemos fazer. Mateus 16,15 nos diz assim, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O ide é Jesus que está mandando. Ele não está pedindo, não está perguntando, ele está mandando. Ide. Então é simples. A gente aceitou a Jesus, a gente já foi discipulado, a gente já está na igreja, a gente conhece a palavra de Deus. Vamos falar de Jesus, sabe? Vamos viver uma vida como Jesus viveu, sabe? Vamos buscar a presença de Deus como Jesus buscou. Vamos orar como Jesus orou, sabe? É tão gostoso você poder orar por uma pessoa e ela ser curada. É tão delicioso você ver uma pessoa que está, sabe, passando por um problema, você ir e falar da palavra, e você ver a solução do problema daquela pessoa, e a pessoa se entregar para Jesus. É tão gostoso fazer isso. É tão bom, é tão prazeroso para a nossa vida. E eu tenho certeza que se nós nos alegramos, imagina Deus, que você está fazendo a vontade dele. Imagina que se você buscar ser parecido com Cristo, você acha que o Pai não vai ficar feliz com você? Você vai estar sendo parecido ao Filho dele. Então, como diz aí, ó, seja parecido com Cristo. E apenas siga adiante e se permita ser usado pelo Espírito Santo para levar a todo mundo a mensagem que traz a paz e aos que ouvem e aceitam a Cristo. Então, adolescente, então, jovens, deixe ser usados pelo Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Peça que se você estiver com a timidez, a perna vai tremer quando você for falar? Vai. Mas não tem importância. Deixa Deus te usar. Coloca a palavra de Deus na tua boca. Sabe? Ah, mas eu não quero, mas eu não tenho chamado para missionário. A gente não está falando de missionário. A gente está falando de evangelizar, de falar do evangelho. E falar do evangelho não precisa ser lá do outro lado do mundo. Falar do evangelho pode ser dentro da tua casa. Falar do evangelho pode ser para os seus amigos. Falar do evangelho pode ser, sabe, você falar de Cristo, falar que o amor de Deus, falar das coisas boas que é Jesus. Você pode utilizar no seu WhatsApp, na sua roda de amigos, sabe, na sua família, você sempre ter essa palavra. Então, assim, seja parecido com Cristo, sabe? Busque o máximo possível de almas. Busque essas almas que estão perdidas no mundo. Traga, leve a luz, leve o sal para elas. Leve a solução dos problemas para elas. E eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai te ajudar cada vez mais. Amém? Como diz aqui, nem acredito que acabou. É isso aí, irmãos. É isso aí. Acabou o trimestre. Acabou mais uma aula. Acabou essa parte. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo trimestre. Já tem a próxima lição, vai ser uma bênção. E eu tenho certeza que se você permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em tua vida, se você se permitir que Deus te abençoe, sabe, você permitir o agir de Deus na tua vida, você vai ver que a bênção vai vir sobre a tua vida. Se você permitir ter amor pelas pessoas, você vai ver que aquilo que você planta, você vai colher. Você vai plantar amor, o amor vai vir sobre a tua vida. Você vai querer a bênção das pessoas, as bênçãos vão vir também para a tua vida. Então, assim, pega essas aulas que você teve, sabe? A gente aprendeu muito sobre Deus, sobre Jesus, sobre o trabalhar de Deus. Utilize essas aulas para melhorar um pouco mais a tua vida. Amém? Eu queria aqui também agradecer o nosso irmão Geraldo, que preparou esta aula. Agradecer ao nosso irmão Geraldo, que tem se empenhado grandemente aí em estar estudando a lição junto conosco, está gravando conosco. É uma correria muito grande. Agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Edson, o superintendente da escola dominical. Agradecer ao nosso pastor Aguinaldo. E pedir a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Pedir a Deus pela tua vida, adolescente e jovem. Pedir a Deus pela tua vida. Porque eu creio que em breve nós estaremos juntos novamente. Mas o melhor de tudo isso é que nós temos um Deus que visita a minha vida aqui, mas visita a tua vida aí aonde você está agora assistindo esse vídeo.
sabe? É tão bom nós termos o retorno de vocês. Nós sabemos que por um momento que seja, nós podemos ajudar vocês em alguma coisa. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E deixe seu joinha, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Mande para as outras pessoas que não estão vendo. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Fique na paz. Tchau, tchau.